Senhor Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, Senhor Vice-Almirante, Vice-Chefe de Estado-Maior da Armada, Senhores Almirantes, Senhores Comandantes, caros camaradas, Senhores Cadetes, eu quero só dizer aqui duas coisas muito breves. A primeira é dizer que hoje é um motivo de alegria para a Escola Naval. Estamos a celebrar um momento que tem associado a si alguma tristeza, porque é uma espécie de uma despedida, mas, por outro lado, é um momento em que estamos a elevar aquilo que é o papel de um professor da Escola Naval. Como já tive a oportunidade de dizer várias vezes, um professor da Escola Naval não é apenas um professor de uma cadeira. É um professor que transmite os seus conhecimentos técnicos, mas transmite experiência, transmite valores, transmite cultura naval. E isso, quanto mais experiência e valor e contacto com a realidade da Marinha o professor tem, maior é a sua capacidade ou o volume que pode transmitir aos seus alunos. É o caso hoje do Comandante Semedo Matos, que passou mais de metade da sua vida na Escola Naval. E, portanto, hoje, como eu também lhe disse há pouco, hoje estamos a sangrar um bocadinho, porque estamos formalmente a perder algum conhecimento e alguma capacidade de transmitir valores aos nossos alunos, que é muita essa capacidade do Comandante Semedo Matos, do muito que deu à Marinha, do muito que deu à Escola Naval. Termina aqui formalmente a sua colaboração com a Escola Naval, mas felizmente ela ainda vai continuar noutros moldes e noutro ritmo, mas agradeço também ao Comandante Semedo Matos a disponibilidade para continuar a ser um ativo da Escola Naval, embora noutras circunstâncias. Acho que vamos passar aqui um momento muito, muito interessante. Agradeço ao Comandante Matos a disponibilidade para nos também favorecer ou pôr-nos, dar a sua disponibilidade para este momento, e agradeço também a presença a todos aqueles que se sentiram com vontade de assistir a este momento. Matos, muitos parabéns, muito obrigado. Obrigado a todos. Muito boa tarde, Sr. Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Almirante Vice-Chefe de Estado-Maior da Armada, Srs. Almirantes, caríssimos amigos, alguns que foram meus alunos durante o tempo que passei aqui por esta escola, Srs. Cadetes, eventualmente alguns aspirantes. Como o Sr. Almirante estava a dizer, completaria este ano, em setembro próximo, faria 48 anos de presença na Marinha. Desses 48 anos, cerca de 20, tenho uma carreira dividida, não é? Cerca de 20 desses anos foram de caráter operacional, enfim, portanto, uma passagem também pela Escola Naval, na altura de formação, o curso de oficiais fuzileiros, que era um curso que foi criado na altura. Eu passei aqui 3 anos nesse tempo, e foi, aliás, onde conheci alguns dos oficiais generais que aqui estão hoje, e outros. E os outros 20, portanto, foi depois de uma carreira de natureza operacional, cerca de 20 anos. As circunstâncias depois encaminharam para uma cadeira de tipo diferente, e começou como professor da Escola Naval. Vou tirar aqui só. Uma carreira dividida em duas partes, como dizia, em que a segunda parte foi como professor nesta escola. Passamos gerações e gerações de alunos, que alguns deles estão aqui, desde os mais antigos aos mais recentes. Uma carreira onde comecei como professor de História Naval
e a partir de 2005, ou de 2007 mais propriamente, como professor de metodologia da investigação. E é para mim um gosto, e eu agradeço ao Sr. Almirante Comandante da Escola, a possibilidade de fazer aqui, dar como que uma última aula. Uma última aula, uma aula aberta, naturalmente, para quem o quiser ouvir. E aproveitei as circunstâncias das comemorações camonianas que nós estamos a atravessar nesta altura. Comemoram-se 5 séculos sobre o nascimento de Camões. Irei falar nisso, para vos falar a todos vós um pouco de Camões e dos Lusíadas, especificamente. Neste momento, os alunos da escola, quando saem daqui, penso que desde 72, embora tenha havido um interregno, recebem um exemplar dos Lusíadas. Alguns têm-no em casa, guardado, outros talvez não. Muito poucos, com certeza, o leram. Permite-me fazer essa observação. Não se achem estranhos por isso, porque é verdade que a maioria das pessoas em Portugal fala dos Lusíadas, mesmo aqueles que o estudaram no secundário, falam do poema em geral, mas o que leram foram pequenas partes, que foram aquelas que os professores do secundário os obrigaram a ler, e até com uma bagagem, com um peso de gramática extraordinário que os fez, de algum modo, perder o gosto ou perder a vontade de voltar à leitura uns anos mais tarde. Felizmente para mim não foi exatamente o meu caso. E por isso tenho a possibilidade de vos falar um pouco hoje, e acho que vocês vão apreciar isso, espero que apreciem, falar-vos do Luís de Camões, poeta do século XVI, que escreveu Os Lusíadas, precisamente este poema que vocês recebem no final do curso, pelo significado que ele tem para o país e para a Marinha em especial. Para a Marinha em especial, porque os Lusíadas são um longo poema cuja ação se desenrola praticamente toda no mar, efetivamente. E tem um especial significado para o país, porque ele fala do povo português, dos seus feitos, numa época determinada, não só numa época determinada, mas desde a fundação da nacionalidade até ao século XVI, que é o século de Camões, e fala de uma maneira que os tornou uma espécie de bandeira do povo português. E assim acontece desde o século, com mais incidência, pelo menos desde o século XVIII. Vocês vão desculpar, mas eu vou ter que me sentar de vez em quando, porque tem que ser. Tem que ser. Vou-vos falar então dos Lusíadas, que basicamente nos descreve o que foi a viagem de Vasco da Gama, mas antes disso vou um breve apontamento sobre Luís de Camões. Hoje sabemos que Camões nasceu a 23 de janeiro de 1524. É uma data que tem neste momento algum rigor, não porque tenhamos um documento que nos revela a sua data de nascimento, uma certidão de nascimento, como as conhecemos hoje, mas porque ele nos diz, num soneto que escreve, diz-nos o seguinte: o dia em que nasci, morra e pereça, não o queira jamais o tempo dar, não torne mais ao mundo, e se tornar, eclipse nesse passo o sol padeça. Esse passo é o percurso que o sol tem na eclíptica durante um dia. Portanto, dá uma volta completa à eclíptica ao longo de um ano, e cada dia um espaço que é cerca de 1 grau,
porque a eclíptica tem 360 graus e o ano tem 365 ou 366 dias. E então consegue-se perceber que quando o dia do nascimento dele voltou de novo ao mundo, um ano depois, um eclipse nesse dia ocorreria. E ocorreu, efetivamente. A 23 de janeiro de 1525, dá-se um eclipse do Sol que foi observado em Portugal, um eclipse do Sol que foi bastante visível, inclusive, de facto, e que é em 1525. O tal passo do Sol, o tal passo em que o Sol padeça ou desapareça, ocorreu a 23 de janeiro de 25, de onde é possível concluir que ele nasceu em 24. Bom, e esta constatação, nesse mesmo dia, em 24, e esta constatação tem uma dupla importância. Uma importância porque ficamos a saber exatamente a data de Camões, e é assim que ela está a ser comemorada já há alguns meses atrás, porque este processo não foi imediato, e ainda os vastos conhecimentos que Camões tinha de astronomia naquele tempo. Se é que, portanto, estamos a falar antes de Galileu, portanto, antes da construção de um sistema que não era, portanto, um sistema global, não geocêntrico, portanto, a Terra era tida como o centro do universo, mas de qualquer forma há uma concepção desse universo de uma determinada maneira, que é bastante detalhada, diga-se de passagem, e é disso que ele temos. Sabemos ainda que nasceu, com grande probabilidade, numa qualquer terra à beira do Tejo, podendo ser em Lisboa ou em Santarém. Não é de todo improvável que isso tenha ocorrido em Coimbra, como algumas pessoas quiseram dizer. Ele viveu em Lisboa durante muito tempo, namoraria, até ir para a Índia, e partiu para a Índia em 1453. Provavelmente passou em Lisboa a sua infância e adolescência. Mas há documentação que coloca a sua mãe, Ana de Sá Macedo, em Santarém. Aliás, era natural de Santarém, sendo provável que estivesse em Santarém quando ele nasceu e, portanto, ele terá nascido na cidade. Ele fala nas duas cidades, Lisboa e Santarém, em várias circunstâncias. Eu recordo, mesmo nos Lusíadas, ele fala: "E tu, nobre Lisboa, que no mundo facilmente das outras és princesa." Bom, mas as referências a Lisboa em vários poemas são imensas. E Santarém, o Scabalicastro, o castro de guerra de Scalabis, cujo campo ameno, tu, claro Tejo, regas tão sereno. E não vale a pena lembrar-vos a quantidade de vezes que ele próprio nos repete, digamos, nos fala do Tejo, das musas do Tejo, das Tágides, etc. Esteve em Ceuta no final da década de 40, um período incerto, a partir de 1549, e partiu para a Índia na armada de Fernão Álvares Cabral a 24 de março, chegando entre agosto e setembro desse mesmo ano à Índia. Em Ceuta, como também saberão todos, perdeu o olho direito num acidente que não se supõe que tenha sido num combate direto, mas num acidente com uma peça de artilharia, em determinada circunstância. E ficou cego do olho direito. Voltou da Índia em 1569, na armada de 1569, e quando chegou a Lisboa estava infestada de peste e o navio não pôde entrar na cidade. Ficou em Cascais durante alguns meses até regressar, onde chegou, e depois entrou em Lisboa já em 1570. Já tinha o poema Os Lusíadas pronto, nessa altura, pronto a ser publicado. Precisava apenas de apoio para fazer isso. Obteve aquilo que era na altura indispensável, que era a licença régia
e o parecer, a licença também, da Inquisição, e os Lusíadas foram publicados pela primeira vez em 1572. No mesmo ano, o rei atribuiu-lhe uma tensa de 15.000 réis. Algumas pessoas têm falado disto, a tensa é conhecida, há um documento que a estabelece. Podermos medir exatamente o que é que significava 15.000 réis por ano é um pouco mais difícil, não está assim, não é evidente. Mas posso dar-vos um modelo, um padrão de comparação. Porque cerca de 30 anos antes disto, desta tensa de 15.000 réis, Martim Afonso de Sousa usufruía, como alcaide de Bragança, 600.000 réis por ano. Portanto, estão a ver que 15.000 réis talvez não fosse, digamos, uma tensa por aí além. Apesar de tudo, recebeu-a e a mãe continuou a recebê-la depois dele ter falecido. Os Lusíadas está dividido em 10 cantos, naturalmente. Penso que todos sabem isso também. Enfim, já não será tão... já é uma história que já não é do conhecimento de todos. Bem, são 10 cantos, é a forma tradicional de dividir um poema épico. A Ilíada está dividida em 24 ou 25 cantos, a Odisseia também em 20 e tal campos, a Eneida também tem cerca de 25 campos, os Lusíadas têm apenas 10. E esses 10 cantos compreendem exatamente a viagem de Vasco da Gama à Índia, que começa no primeiro canto e termina no 10º. Apenas com um detalhe, é que o poeta não segue uma lógica de descrição linear dessa mesma viagem. O canto 1 começa com a evocação das Tágides, etc., com a evocação a Dom Sebastião. É provável que este pormenor, ou que este detalhe das primeiras 15 ou 16 estrofes dos Lusíadas tenham sido escritas no fim das outras todas. Porque ele faz um elogio e um apelo muito significativo a Dom Sebastião, muito maior do que aquilo que era vulgar em qualquer poema do mesmo género naquele tempo. Até à estância 18. E dirige-se ao rei, dizendo-lhe: e vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, e ainda, vós, poderoso rei, cujo alto império o sol, logo nascendo, vê primeiro. Tem os seus espaços no Oriente. Mas enquanto nesse tempo passa lento, se regerdes os povos que o desejam, dai vós favor ao novo atrevimento, para que estes meus versos vossos sejam. Ele precisa de apoio para publicar o poema. Já tinha havido uma tentativa de publicar em 1570 com o apoio de uma figura ilustre, um dos grandes figuras, uma figura grada do reino, que era Dom Manuel de Portugal, mas não tinha conseguido fazê-lo. Desculpem, era Dom Francisco Coutinho, Conde do Redondo. Não o tinha conseguido fazer. Não sabemos quem foi que patrocinou a publicação dos Lusíadas. Não foi seguramente Camões, que não tinha meios para isso. Talvez tenha sido o próprio rei Dom Sebastião, até porque ele ouviu o poeta ler-lhe os Lusíadas e terá ficado muito agradado do poema em si, ao ponto de lhe ter concedido a tensa. Talvez tenha sido outras pessoas que faziam parte do núcleo de intelectuais naquela altura, que apoiavam grandemente o poeta, entre os quais aquele que eu referi há pouco, Francisco Coutinho, Dom Manuel de Portugal, Jerónimo Corte Real, etc. São figuras que fazem parte da elite da nobreza portuguesa naquele tempo e da elite intelectual do país, de uma nova era, a qual também faz parte Camões, e que o apoiavam. Ele frequentou a corte, a mini-corte de cada um deles, que aliás existiu, era ao longo do Tejo, de Lisboa até Constância, ou até Torres Novas, digamos, considerando que ele esteve
num determinado período, nos anos 40, esteve, como é que é dizer, foi deportado, foi enviado para fora da cidade e, na altura, para Constância. Mas, logo a seguir a este elogio ao rei, este apelo que ele faz ao rei Dom Sebastião, começa efetivamente a viagem. E começa, naturalmente, já no largo oceano navegavam. Isto é a estrofe, a estância 18 do canto primeiro. 19, desculpem. As inquietas ondas apartando. Os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando. Eu acho isto uma imagem magnífica e todos vocês que já andaram em navios à vela percebem o que é que isto quer dizer. E sentem, digamos, que este movimento oscilatório com a ondulação e com o vento. Da branca escuma os mares se mostravam cobertos, onde as proas vão cortando as marítimas águas consagradas, que do gado de Proteu são cortadas. Proteu é o pastor dos tritões, portanto o gado de Proteu são os tritões que vivem no oceano. É um artifício do poeta que efetivamente coloca o Vasco da Gama já a navegar no primeiro canto, mas a viagem, o começo efetivo da viagem só vai ter lugar no canto quinto. O que é que se passa então entre o primeiro canto e o canto quinto? Bom, de imediato, os navios estavam já no Oceano Índico, quando isto acontece, quando ocorre um episódio que é por todos também, ou por todos já foi referido, que é o Concílio dos Deuses. O Concílio dos Deuses, todos, alguns, os que têm uma representação no gabinete do Sr. Almirante, comandante da escola, numa tapeçaria de Porto Alegre, com desenho de João Tavares, aliás, uma tapeçaria magnífica, extraordinária mesmo, que representa o Concílio dos Deuses, que são os deuses reunidos para decidir sobre o futuro da Armada de Vasco da Gama, com partidos já tomados. E a viagem corre, entretanto, com bom vento e mar. Tão brandamente os ventos os levavam, como que o céu tinha por amigo, sereno o ar. Desculpem. Sereno o ar e os tempos se mostravam, sem nuvens, sem receio de perigo. O promontório Praço já passavam. O promontório Praço é o Cabo da Boa Esperança, que no mundo clássico era uma ideia de fim, que era o final da África, não era conhecido, portanto nunca tinha sido visto, mas que se imaginava que a África terminava num promontório Praço, que depois veio a ser o Cabo da Boa Esperança. Estavam, pois, no Oceano Índico, quando começou este Concílio dos Deuses, com vários partidos dentro do concílio, essencialmente dois, o de Vênus e o de Baco. Dois deuses da antiguidade. Vênus a favor dos portugueses. Defendia o seu direito, protegia aquilo que ele considerava seus filhos, e protegia o seu direito de navegar e de chegar à Índia como eles próprios pretendiam. Baco não. Curiosamente, Baco é um opositor desta viagem e coloca os seus argumentos junto do concílio, da reunião, que era presidida pelo pai dos deuses, ou seja, Júpiter. Os navios vão, nessa altura, ao longo da costa oriental africana, e apesar da decisão do concílio ser favorável aos portugueses, Baco não desarmou e vai fazer, de acordo com a descrição do poeta, vai fazer com que alguns problemas ocorram nessa parte da viagem ao longo da costa oriental africana. Nomeadamente, em Moçambique, na região de Moçambique, os navios... Desculpem que eu tenho que tomar aqui, senão seco.
Os navios apercebem-se que estão a chegar, a armada apercebe-se que está a chegar a um mundo conhecido que era do Norte da África, que era conhecido no Norte da África, que é um mundo islâmico, onde as pessoas se vestiam já da mesma maneira. Estamos a falar da costa Swahili, que vai desde da Foz do Zambeze até o Cabo Guarda-Fui, já, portanto, arabizada, e portanto, partilhando ou professando uma religião islâmica naquele tempo. E os navios encostam em Moçambique, aliás, fundeiam em Moçambique, encostar não podem, ainda hoje creio que não podem, não poderiam. E vão à terra, e Vasco da Gama quer pilotos que o levem ao longo da costa da África até à Índia. Há uma série de atritos com o rei de Moçambique, um rei local, enfim, de tal forma que lhe fornece os pilotos, mas na descrição do poeta, pela influência de Baco, esses pilotos vão conduzi-lo a uma armadilha. Leva-os de Moçambique até Mombaça e recomendam a Vasco da Gama que entre no porto de Mombaça. O que acontece naquela altura é que os navios têm continuado esse caminho dentro do porto de Mombaça, tinham encalhado. Tinham batido mesmo numa situação, num banco de pedra bastante perigoso, que iria destruir praticamente, completamente a armada. O poeta explica isto de uma forma mítica, como sendo Vênus que se apercebeu daquele perigo e com as suas ninfas veio ela própria ao mar, ao oceano, e opôs-se à entrada da armada em Mombaça. A própria deusa encosta o peito na quilha da nau de Vasco da Gama e empurra para trás. Naturalmente, o que eu imagino que aconteceu, porque efetivamente há um problema à entrada de Mombaça, que eu imagino ter sido um salto de vento. Se os navios deslocam, se os navios rolam ou vão andando, deslizando suavemente, não com muito vento, se houver um salto de vento, ficam com aquilo que nós chamamos, sabemos o que é, com o pano às costas. Preparam-se os ferros, provavelmente. Há qualquer problema. O que é que acontece? Os pilotos de Moçambique, que não falam português, começam a ouvir ordens, apitos, etc. E entram em pânico. Eles descobriram-nos. Atiram-se à água e a pilotagem da armada e o comando, que até aí pensava que apenas que tinha acontecido ali um problema de vento, e é provável que aconteça, porque quando se entra num porto, há montanhas, há coisas, etc., que fazem variar o vento, e é provável que os navios sigam braceados de uma maneira e que a determinada altura o vento lhe salte, é outro vento, e que fiquem nessas situações de pano às costas, etc., sem governo ou com dificuldade de governo, preparam ferros, etc. Assustaram-se, não percebiam as vozes, não percebiam os comandos, assustaram-se e atiraram-se à água. Quando se atiraram à água, a armada, que não tinha essa noção, ficou a saber que se tratava de uma maneira, que se tratava de um truque para que se perdesse. E o mais interessante deste canto segundo porque isto corresponde àquilo que é a descrição da viagem de Vasco da Gama numa fonte, num relato que existe, é o jogo poético de Luís de Camões, que joga com os deuses da antiguidade clássica para dirigir, ficcionando a direção dos navios. Depois deste problema de Mombaça, em que os navios acabam por sair dali da entrada da barra de Mombaça e vêm para fora, sem ter encalhado, Vasco da Gama, numa noite, num sonho, recebe a mensagem de Mercúrio. Mercúrio é aquele deus que tem umas asinhas nos pés, já vocês viram com certeza, em algumas representações. É o mensageiro dos deuses, é aquele que vem trazer as mensagens e que lhe vem dizer que adiante há outro reino onde eles vão ser bem recebidos
e apoiados, e onde vão encontrar o piloto que os leva à Índia. Assim acontece em Melinde, logo a seguir. Estamos no fim do canto segundo. A armada entra em Melinde, o rei recebe-o extraordinariamente bem, recebe Vasco da Gama com todas as honras e pede-lhe que lhe conte quem é aquele povo, quem é a sua gente que veio até aqui. E começa o canto terceiro com Vasco da Gama a explicar-lhe onde é Portugal. O que é Portugal? A explicação começa: mandas-me ao rei que conte declarando de minha gente a grão genealogia. E ele explica a localização geográfica do país, descrevendo toda a Europa e o Mediterrâneo, com o Mar Negro até às colunas de Hércules e Portugal. Eis aqui, quase cume da cabeça da Europa toda, o reino lusitano, onde a terra acaba e o mar começa, onde Febo repousa no oceano. Febo, que é evocado várias vezes ao longo do poema, é naturalmente o sol na mitologia grega. E segue-se o início da narrativa de Vasco da Gama, contando a história de Portugal, dizendo, com um poema, uma parte que está na cabeça de todos nós: esta é a ditosa pátria, minha amada, da qual se o céu me dá, que eu sem perigo torne, com esta empresa já acabada, acabe-se esta luz ali comigo. Ou seja, depois de eu cumprir esta missão de chegar à Índia e voltar, posso efetivamente morrer, diz Vasco da Gama, ou pensa Vasco da Gama consigo próprio, e transmite-o Camões. Esta foi Lusitânia, derivada de Luso ou de Lisa, que de Baco antigo filhos foram, ou companheiros, e nela estão os ínculas primeiros, os primeiros moradores. Começa, enfim, a história de Portugal, neste canto terceiro. De alguns aspectos, em algumas partes desta história de Portugal, aqueles que tiveram aulas de História Naval comigo, lembrar-se-ão que eu às vezes usava certas partes deste canto terceiro para explicar detalhes da história de Portugal. Alguns episódios que são extraordinários, são magníficos, que vale a pena ler neste canto terceiro, que são, por exemplo, no reinado de Afonso IV, o pai de Dom Dinis, o filho de Dom Dinis. Há um conflito entre Portugal e Castela que é interrompido por uma nova vaga islâmica que entra na Península Ibérica, a última, que termina com a Batalha do Salado, se lembram. O rei de Castela, de Leão e Castela, Afonso XI. Era casado com uma filha de Afonso IV, rei de Portugal. Essa filha de Afonso IV é aquela que Camões chama a Formosíssima Maria. Lembrar-se-ão, alguns de vocês, entrava a Formosíssima Maria pelos paternais passos sublimados. Lindo gesto, mas fora de alegria, os seus olhos em lágrimas banhados. Formosíssima Maria vinha a Portugal pedir a Afonso IV que ajudasse o marido na guerra contra o Islão, contra outra invasão islâmica que estava a decorrer, ajuda sem a qual a deixaria a ela sem reino e sem marido. Outro episódio logo a seguir, no reinado de Dom Pedro, é o de Inês de Castro, naturalmente, que também é conhecido de todos e é evocado em muitas circunstâncias. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano de alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. E há outros, enfim, o canto terceiro e o canto quarto são a história de Portugal até à data em que Vasco da Gama chega a Melinde. Portanto, até ao início, enfim, os primeiros meses do ano de 1498. O canto quarto começa com a segunda dinastia. A segunda dinastia é o primeiro rei da segunda dinastia é Dom João I, o mestre Davis, aquele que sucede à crise de 1383-85, que termina com a Batalha de Aljubarrota. É também conhecido de toda a gente esta situação.
E continua, naturalmente, todo o canto quarto, contando a história de Portugal até Dom Manuel, até os preparativos para fazer a armada e para que ela largue de Lisboa. O último episódio do canto quarto é o Velho do Restelo. Não vou, talvez, enfim, falar um bocadinho. Estava a praia cheia de gente para se despedir e um velho de aspeito venerando, que ficava nas praias entre a gente, posto em nós os olhos, meneando 3 vezes a cabeça, descontente, a voz pesada, um pouco levantando, que nós no mar ouvíamos claramente, com um saber só de experiência feito. Tais palavras tirou do esperto peito. Ó glória de mandar, ó vã cobiça desta vaidade a quem chamamos fama, etc, etc, não vale a pena. Portanto, penso que é um episódio de todos conhecido. É um homem que olha para toda aquela situação com algum ceticismo. Eu, por acaso, tenho uma interpretação diferente, não vale a pena, nem a vou desenvolver agora aqui. Velho do Restelo é uma espécie de alter ego de Camões, que está a escrever isto nos anos 50 com outra relação com este mundo do Oriente, etc. E assim termina o canto quarto, com o episódio do Velho do Restelo. Começa o canto quinto, que nos vai descrever efetivamente a viagem de Vasco da Gama, desde que os navios largam de Lisboa até chegarem àquela cidade de Melinde. Portanto, estão a ver o artifício do poeta que começa com os navios a navegar, com o auxílio dos deuses, o problema das armadilhas na costa de Moçambique, até Melinde, conta a história de Portugal ao rei de Melinde e na continuação dessa história de Portugal está a partida da armada de Lisboa e depois a viagem de Lisboa até Melinde. Eu acho isto uma coisa fantástica. O canto quinto, aliás, o canto quinto tem sido apontado talvez como aquele em que sobressaem mais, de uma forma mais evidente, as características do poeta. Não só como grande artista, portanto, grande poeta, mas ainda como a expressão de um homem do mundo moderno. Mundo moderno dentro daquele conceito da divisão da história, em que a história moderna começa por meados, enfim, começa com o Renascimento, efetivamente, e vai até à Revolução Francesa. Esse é o período moderno, numa certa classificação da história. Suponho que em inglês é o Early Modern. O período tem outra classificação no mundo anglo-saxónico e é o Early Modern, exatamente. Que é um período com características muito próprias, quer a nível do pensamento, quer a nível da expressão artística, quer a nível da literatura em geral e do comportamento das pessoas. Chamou-se a esse período o Renascimento, precisamente pela forma como começa por fazer uma revisita às fontes clássicas do conhecimento, fontes clássicas que estão na antiguidade clássica, e eu esclareço um assunto. Clássico não quer dizer antigo, em nenhuma circunstância. A palavra clássico quer dizer perfeito ou paradigmático da perfeição. E unicamente. Não é por ser velho ou ser antigo. E regressam então a essas fontes que consideram modelares, paradigmáticas, perfeitas, para recomeçar um processo de conhecimento que tem como princípio fundamental, no período moderno, princípio fundamental, uma crença absoluta de que o homem pode compreender a natureza, tem meios em si próprio para o fazer e pode e vai fazê-lo. É por isso também que é associado a esta época o humanismo. O humanismo não tem a ver com aspectos de comportamento moral, de piedoso, ou menos. O humanismo porque sobressai
neste processo do pensamento desta era moderna ou do Renascimento, a capacidade do homem e a crença da humanidade em si própria para o desenvolvimento da sua vida. A ciência que floresce por esta altura não nasce só com Galileu, devo dizer-vos. Esta ideia da nova ciência nasce com o abandono, de algum modo, do método da escolástica e com um primado de experiência para adquirir conhecimento. De algum modo, não vou explicar qual é o fenómeno, o que é que se passou com Galileu, mas o que aconteceu com Galileu foi alterar um conceito antigo com base na experiência, naquilo que ele tinha visto. E ele tinha visto, e mais ninguém tinha visto, porque ele inventou uma luneta. E então viu o que não tinha sido visto até aí. Mas estamos a falar do Canto Quinto, onde efetivamente a viagem saiu, portanto a viagem começou, e onde Camões de melhor expressa as suas capacidades e de algum modo a sua experiência, uma experiência dele próprio. Quando acaba o poema, como eu disse há pouco, ele tinha já feito uma viagem de Lisboa à Índia e da Índia para Lisboa. Portanto, ele está a falar daquilo que viveu. Evidentemente que vai arranjá-lo de acordo com as descrições, com os relatos que a viagem tem, nomeadamente um que é bastante conhecido e que chegou até nós, que é um relato anónimo dito de Álvaro Velho da viagem de Vasco da Gama, que ele certamente que viu, ou que teve ocasião de consultar, porque há muitos aspectos na sua descrição que assentam nesse relato. Viveu, portanto, uma parte significativa daquelas experiências, tendo visto com os seus próprios olhos, e repete-o várias vezes, mesmo tendo em conta a singularidade da viagem do Gama, que meio século depois já não se fazia da mesma forma. Mas ele vai corrigir essas questões, nomeadamente a data da partida e da chegada. Lembrar-se-ão os mais antigos que Vasco da Gama partiu de Lisboa no dia 8 de julho. Lembram-se os mais antigos? Porque era o dia da Marinha, há uns anos atrás, antes de 98. Mudou depois para 20 de maio, porque é a data da chegada. É a data da chegada que faz algum sentido, esta mudança, porque é a data em que se conclui a missão que lhe foi atribuída, em que ele chegou à Índia. Foi a 8 de julho. Estão a ouvir? Já, voltou. Tenho que... Talvez por aqui, sim. Tá. Sim, não há problema. Esta partida relata-nos ele desta forma. Entrava nesse tempo o eterno lume no animal de meio truculento, e o mundo que com tempo se consume, na sexta idade andava, enfermo e lento. Eu vou explicar isto tudo. Nela vê, como tinha por costume, cursos do sol 14 vezes 100, com mais 97, em que corria, quando no mar a armada se estendia. Isto é, digamos, o conhecimento, a influência desse conhecimento clássico em Camões. Eu vou explicar. O animal no meio é naturalmente o leão. Porquê que é o leão? O leão da Nemeia faz parte da história de Hércules. Foi um dos primeiros dos 12 trabalhos de Hércules, que Hércules foi obrigado a fazer para alcançar a imortalidade. O primeiro era derrotar o leão de Nemeia, que aterrorizava toda a gente e que tinha uma pele absolutamente blindada
às armas da época, às setas, etc, etc. E Hércules conseguiu derrotar o leão de Nemeia e passou a usar a sua pele como proteção do corpo, inclusivamente. Portanto, estava o sol, o eterno lume, o sol, a entrar no leão. Este do leão, que nós associamos normalmente aos signos e à astrologia, devemos compreender que naquele tempo não era bem isso. Aliás, ainda hoje essa situação se mantém por uma condição que vem da antiguidade, efetivamente, de um sistema de coordenadas em que se localizam os astros em relação à eclíptica de uma forma diferente da de hoje. Nós hoje não temos problemas em fazer contas com números como 278 graus. É como temos no telemóvel, não é? E fazemos as contas, senos, cossenos, etc, etc. Tudo se faz. É imediato, é um instante. Eles não tinham esses meios. E então tinham um sistema de localização dos astros em relação à eclíptica, dividindo-a em 12 partes. E cada uma dessas 12 partes ficou com o nome de uma constelação que no tempo de Hiparco, no século IV ou V antes de Cristo, lá estava. E isso permaneceu na tradição. Hoje o que resta disso é, de facto, os astrólogos continuarem a falar dessa divisão, desse processo, naturalmente. Portanto, o céu estava a entrar na casa do leão. É uma casa de 30 graus que está a seguir à de Gêmeos, se não me engano. Exatamente. Caranguejo, leão, assim é que é. A seguir à casa de Caranguejo. Casa de Caranguejo são 30 graus, o leão. Porquê? Porque o sol entrava na casa de leão entre 9 e 10 de julho. Não a 21 como agora é. A 20 ou 21 como agora. Estamos a falar de uma época que é anterior à Reforma Gregoriana, e a Reforma Gregoriana é aquela que acertou o calendário, roubando 10 dias ao mês de outubro de 1572. Desculpem, 82. Portanto, nós, naquela altura, a primavera, os equinócios, os solstícios, ocorriam ali por volta do dia 10, 9, 10, 11 do mês respectivo. Março, junho, setembro, dezembro. Só depois é que isso foi acertado, portanto, no final do século. Portanto, estava o sol a entrar na casa do leão. Era no dia 9 ou no dia 10. E a partida foi no dia 8. E o mundo, que com o tempo se consume, na sexta idade andava. A sexta idade é a da era de Cristo. Era a sexta depois de 5 anteriores. Enfermo e lento. Nela vê, como tinha por costume, cursos do sol 14 vezes 100. 1400, naturalmente. Com mais 97, 1497. Em que corria, quando no mar a armada se estendia. Eu acho isto extraordinário. Portanto, não é fácil às vezes ler estas coisas, compreendo, não é? Mas depois de compreendidas, percebemos o jogo poético E eu chamo a atenção, sobretudo, porque eu acho que esta nos toca a todos, daquilo que é a estância seguinte, logo a seguir, já à vista, pouco a pouco, se desterra. Isto é uma armada que está a sair de Lisboa. Todos já vimos isto. É fantástico. Mas também só nós é que vimos isto. Isto é um facto. Porque quem estuda na universidade, quem está sentado num gabinete ou a correr pelas bibliotecas, nunca viu daqueles pátrios montes que ficava o Carotejo e a fresca serra de Sintra. Nunca viu isso a afastar-se no horizonte. E nela os olhos se alongam, é verdade. Ficava-nos também na amada terra o coração que as mágoas lá deixavam. E já depois de toda se escondeu, ter desaparecido de terra, não vimos mais, enfim, que mar e céu. Eu quis pôr isto aqui referente à partida da armada, porque eu acho isto, de facto, quer dizer, eu estou a ler isto e estou a imaginar todas as situações em que isto aconteceu comigo. E vocês com certeza conseguem viver exatamente a mesma coisa.
E é isto que é o poder da arte, que é a capacidade de nos fazer reviver coisas. Porquê? Como? Pela forma genial que nos dá acesso, que nos põe a imaginação a trabalhar e a conseguir sair de um mundo presente para um outro mundo que inclui vivências nossas e outras, e descrições, etc. E entrarmos noutro mundo. Eu acho que esta essência de Camões é, nesse aspecto, perfeitamente extraordinária. E a viagem prossegue. Assim fomos abrindo aqueles mares, passando pela Madeira, Cabo Verde, onde aportaram para fazer a aguada, em Cabo Verde. Aproximaram-se da costa da África antes de entrar na volta do mar do Atlântico Sul. A viagem é feita desta forma. Como é que isto já? A viagem de Vasco da Gama, que sai em julho, tem os alísios nesta situação. Ou seja, é o verão do hemisfério norte. Esta zona intertropical de convergência está a norte. E, portanto, os navios, depois de saírem de Cabo Verde, vão rapidamente encontrar os alísios de sueste, que a norte do Equador são de sudoeste, naturalmente, e seriam ventos contrários. O que obrigou a viagem, os navios, a armada a aproximar-se da costa africana. O que com Cabral, que saiu em março, já não aconteceu a mesma coisa, porque encontra a zona intertropical de convergência mais a sul e pode prolongar a viagem mais para sul. O padrão de viagem de Lisboa para a Índia é o de Cabral, não é o de Vasco da Gama, a partir daí. A viagem prossegue no Atlântico Sul. Camões dá notícia agora dos perigos do mar. É onde ele fala de alguns aspectos. Vi claramente visto, ou eu vi certamente e não presumo que a vista me enganava. E descreve-nos aqui esta viagem de Vasco da Gama. Assim fomos abrindo aqueles mares e Cabo Verde aproximou-se da costa da África, entrou na volta do mar do Atlântico Sul, onde nos fala: sempre enfim para o austro, aguda proa, no grandíssimo golfão nos metemos. Golfão que é naturalmente esta volta, não é? Deixando a serra aspérrima Leoa. A Serra Leoa. E com o cabo quem das palmas não me demos, é uma designação portuguesa. O grande rio onde batendo soa é o Zaire, naturalmente. O mar das praias notas que ali temos ficou com a ilha ilustre que tomou o nome de um que o lado a Deus tocou. São Tomé, que quis tocar a chaga de Cristo para acreditar que era Cristo. Lembram-se disso, ou pelo menos alguns conhecerão essa situação. Mas o mais importante que eu gostei de dizer é este: vi claramente visto o lume vivo, que a marítima gente tem por santo. É o fogo de Santo Telmo. É um fenómeno eletrostático que acontece em determinadas situações de nuvens de desenvolvimento vertical, eletrocarregadas, etc., e que provocam um fenómeno que não é propriamente a descarga, que isso é um relâmpago. É um fenómeno luminoso que se dá entre a ponta do mastro, continua a ser, e uma camada da atmosfera carregada de uma determinada forma. Em tempo de tormenta, o vento esquivo, de tempestade escura e triste pranto. Não menos foi a todos excessivo, milagre e coisa certo de alto espanto. Ver as nuvens no mar, com largo cano, sorver as altas águas do oceano. Uma trompa d'água. A trompa d'água é um fenómeno meteorológico que nós conhecemos também
é como um tornado, mas mais pequenino, ou como um tufão, mas mais pequeno, em que há uma depressão brusca por causa de uma elevada temperatura da água e há uma corrente ascendente carregada de umidade que provoca esta ascensão. E eu vi certamente, e não presumo que a vista me enganava. Isto é fantástico porque o canto quinto está cheio de eu vi claramente. Embora este eu vi seja Vasco da Gama, mas o poeta viu também. No ar um vapor, isto é a descrição da trompa d'água, se via tão delgado que enxergar-se dos olhos facilmente não podia, da matéria das nuvens parecia. Mas já o planeta no céu primeiro, ele percorre o Atlântico. Qual é o planeta do céu primeiro? É o da Lua. Os diferentes céus do sistema ptolomaico, o primeiro é o da Lua. Habita 5 vezes apressada, 5 luas depois de partida, agora meio rosca, agora inteiro. 5 luas depois da partida de Lisboa, quando na etérea gávida um marinheiro, pronto com a terra à vista, terra, terra brada, salta no bordo alvoraçada a gente com os olhos no horizonte a oriente. Era ainda terra da África, tinham feito aquela volta do mar, mas não tinham conseguido passar o cabo da Boa Esperança. E foram em terra, na baía que chamaram de Santa Helena, e tomaram. Desembarcámos logo na espaçosa parte por onde a gente se espalhou de ver coisas estranhas, desejosa, da terra que de outro povo não pisou. Porém eu com os pilotos, eu, Gama, na arenosa praia, por vermos em que parte estou, me detenho em tomar o sol, do sol à altura, e compassar a universal pintura. É aqui que se dá também aquele episódio o episódio de Fernão Veloso, que alguns também conhecem, mas pronto. Esta situação é uma situação que não foi vivida por Camões. Ele conheceu-a através da descrição que tem. O episódio de Fernão Veloso. Disse então Veloso, é isso na praia, na baía de Santa Helena, disse então a Veloso um companheiro, começando-se todos a sorrir. Fernão Veloso tinha ido para a terra e tinha ido passear para o mato. E tinha visto uns nativos e tinha ido com eles até a aldeia onde eles viviam. E veio de lá a fugir. Olá, Veloso amigo, aquele outeiro é melhor descer do que de subir. Isto é jocoso, naturalmente. Se é, responde o ousado aventureiro, mas quando eu para cá vi tantos vir, daqueles cães, depressa um pouco vim, por me lembrar que estavas cá sem mim. É o episódio de Fernão Veloso na baía de Santa Helena, onde eles saíram no dia 22 de novembro e no dia 23 vão passar ao Cabo da Boa Esperança, onde encontram o grande Adamastor. Tão grande era de membros como o Colosso de Rhodes, e com um tom de voz nos fala horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo. E disse, ó gente ousada mais que quantas, no mundo cometeram grandes coisas, tu que por guerras cruas, tais e lentas e tantas, e por trabalhos vãos nunca repousas, pois os vedados términos quebrantas, e navegar meus longos mares ousas, e que eu tanto tempo, que já que guardo e tenho, nunca arados de estranho o próprio lenho. O episódio do Adamastor, que conhecem, prosseguem as ameaças do Adapastor. Uma delas é, e aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu-se uma vingança. A descoberta, a primeira passagem do Cabo da Boa Esperança é de Bartolomeu Dias. Adamastor diz agora ao Gama, ou diz aos portugueses, e aqui eu vou vingar-me desse Bartolomeu Dias, que aqui passou, que efetivamente na viagem de Pedro Álvares Cabral, ali naufragou. O que ficou depois na costa oriental africana está já descrito nos cantos 2º e 3º.
até chegar com os episódios de Moçambique e Mombaça e a forma como ele chega efetivamente a Melinde. O Canto Quinto, como eu disse, é onde se revela Camões, príncipe dos poetas do Renascimento, transportando para uma linguagem poética a experiência e o conhecimento que tem de uma viagem que ele próprio fez e cujos episódios ele consegue efetivamente descrever. É a essência de um conhecimento de experiência feito. Repare que há pouco, como falei de Galileu, também é um conhecimento de observação, de experiência feito. Completado com a herança clássica. Sem esta simbiose do conhecimento clássico com a experiência, não era possível ter-se vivido aquilo que um autor chamou o século dos prodígios, do qual faz a parte Vasco da Gama, etc., e Camões, naturalmente. Eu, contra a opinião de alguns estudiosos, que centram este aspecto da modernidade de Camões apenas no Canto Quinto, eu penso, sou da opinião, que ela se manifesta ao longo de todo o poema, em muitas outras circunstâncias. Termina o Canto Quinto com uma alegoria global ou abrangente deste novo conhecimento, onde se junta a experiência e a erudição. E a todos vós eu deixo esta mensagem, a todos os presentes, que foi deixada por Camões nos Lusíadas. Eu penso que ela é importante para todos, especialmente para os alunos. Enfim, não houve forte capitão que não fosse também douto e ciente. Da Lácia, grega ou bárbara nação, senão da portuguesa tão somente. Sem vergonha eu não digo que a razão de algum não ser por verso excelente, se alguns desses capitães não são por verso excelente, é não se ver prezado o verso e rima, porque quem não sabe arte não na estima. Eu deixo termina assim o Canto Quinto e começa naturalmente o Canto Sexto, com a despedida e a partida para o último troço da viagem. Eu vou muito rapidamente, porque o tempo vai passando, não é? Estamos quase com 1 hora, não é? É mais um bocadinho, mas agora vou andar mais rapidamente. A viagem de Melinda à Índia volta a ter outro temporal. Há mais um concílio dos deuses, pequenino, e mais um temporal, que eu só gostava de vos mostrar apenas porque isto é os Lusíadas e o mar. No momento em que ocorre esse temporal, mas neste passo assim prontos estando, eis o mestre, que olhando os ares anda, o apito toca, acordam despertando os marinheiros de uma e de outra banda. E porque o vento vinha refrescando, os traquetes das gáveas tomar manda. Alerta, disse, estai, que o vento cresce daquela nuvem negra que aparece. E assim seguem a viagem até Calcute, onde, ao avistar da costa, já a manhã clara dava nos outeiros, pois o Ganges, murmurando, soa, é a costa da Índia. Quando da Celsa Gava os marinheiros enxergaram terra alta pela proa. Já fora de tormenta e dos primeiros mares, o temor vão do peito voa. Disse alegre o piloto melindano: terra é de Calcute, se não me engano. E o percurso de Vasco da Gama no Oceano Índico até chegar efetivamente a Calcute. O canto sétimo e oitavo decorrem na Índia, embora com um detalhe artístico que me parece interessante também. Há mais um artifício numa determinada altura para contar o resto da história de Portugal.
Há um embaixador do rei de Calcuta, do Samorim, que vem a bordo da nau de Paulo da Gama. Vasco da Gama estava em terra. E Paulo da Gama vai-lhe contar aquilo que não foi contado ao rei de Melinde, que não surgiu no canto terceiro e no canto quarto. Vai completar essa parte da história de Portugal. E, já no canto nono, a armada parte da Índia em regresso. Apartadas assim, da ardente costa, as venturosas naus levando a proa, para onde a natureza tinha posta a meta austrina da esperança boa, levando alegres novas e resposta da parte oriental para Lisboa, outra vez cometendo os duros medos do mar incerto, tímidos e ledos. A missão que traziam de Lisboa estava cumprida. E agora esperava-nos outra surpresa. Quando eu estudei os Lusíadas, isto no liceu, não é? Isto era assim uma argamassa, uma coisa, como nós na Marinha chamamos, um pincel, que era estudado com uma massa grande de gramática que transformava uma obra sublime numa estupada absoluta, a dividir operações, etc, etc. Orações, desculpem. Não havia, além do mais, no meu tempo, Ilha dos Amores, que é aquilo que vai acontecer no canto 9º e 10º. Era uma zona que, por acaso, nos meus exemplares dos Lusíadas, estava lá, mas não era estudada, por qualquer razão. Lia quem era despertado pela curiosidade adolescente, e mesmo assim não eram todos, porque digamos, a recusa dos Lusíadas era de facto muita. Tal era a repulsão que o ritual da divisão de orações e da identificação morfológica, o que é este que, o que é este que, o que é isto, o que é aquilo, e sintática causavam. Era só gramática, os Lusíadas. E descobriam-se os Lusíadas mais tarde. Hoje este tema está desacralizado e creio que todos por lá podem dar uma volta. Porque à saída da Índia segue-se o aportar à Ilha dos Amores. Eu não vou contar, só o episódio dava para falar mais uma hora, só que na Ilha dos Amores, toda a gente, alguns de vocês pelo menos que já visitaram o Poetac, que famintos beijos na floresta, os marinheiros vão chegar a uma ilha onde Vênus com as ninfas vão receber os marinheiros portugueses. E que mimoso choro que soava, e magnífico como esta estrofe termina. Melhor é experimentá-lo que julgá-lo. Mas julgue-o quem não pode experimentá-lo. Eu acho isto fantástico. A Ilha dos Amores tem, contudo, outra vertente, que já vem no canto 10º. É que, para completar a história de Portugal, desde a viagem de Vasco da Gama até ao tempo de Camões arranja aqui outro estratagema, vai pegar em Vênus, que está na Ilha dos Amores, que conduz o Gama e lhe vai contar o que vai acontecer na Índia, desde a viagem dele até à data de Camões, até aos anos 50, até aos anos 60, os anos 50 e 60 do século XVI. E já no canto 10º, leva ainda o capitão para o alto de um monte e ali lhe mostra a máquina do mundo. A máquina do mundo é essa estrutura de esferas em volta da Terra, tida num sistema geocêntrico e que é contada por Vênus e mostrada por Vênus ao Vasco da Gama. Vês aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental que fabricada, assim foi do saber alto e profundo, que é sem princípio e meta limitada. Quem cerca em redor este rotundo, estas esferas, globo e sua superfície tão limada é Deus. Mas o que é Deus ninguém o entende, que a tanto engenho humano não se estende. E isto prolonga-se até ao final, esta descrição, até ao final da obra, acabando Vênus por lhe dizer:
podei-vos embarcar que tendes vento, e mar tranquilo para a pátria amada. E assim foram cortando o mar sereno, com o vento sempre manso e nunca irado, até que houveram vista do terreno em que nasceram sempre desejado. Entraram pela foz do Tejo ameno, etc, etc. No final do poema, o poeta exprime o seu desalento, digamos, depois de uma experiência de vida que passou por 16 anos de Índia e do que lá viu, em que foi a Macau, etc., e passou por vários problemas, nomeadamente pela prisão, em algumas situações, mas acaba a exortar outra vez Dom Sebastião, porque assim tem que ser, naturalmente, e dizendo-lhe: para servir-vos, braço às armas feito, para cantar-vos, mente às musas dada. É isto na penúltima estrofe. E a última, porque eu gostaria de mostrar ao Sr. Almirante Vicema, ou fazendo que mais que de Medusa a vossa vista tema o Monte Atlante, está a falar a Dom Sebastião, ou rompendo nos campos de Ampelusa os muros de Marrocos e Trodante, a minha já estimada e leda musa, aquela que me inspirou, fico que em todo o mundo de vós cante, que ele seja capaz de cantar os feitos de Dom Sebastião e dos portugueses, de sorte que Alexandre em vós se veja, sem a dita daqueles ter inveja, ou seja, que os feitos dos portugueses sejam como aqueles que fez Alexandre e que Dom Sebastião se veja como Alexandre, mas sem ter inveja do túmulo de aqueles que ele visitou quando passou à Ásia. Alexandre, quando passou à Ásia, visitou o túmulo daqueles e invejou aqueles, porque aqueles teve alguém que cantou os seus feitos na Guerra de Troia. Homero. E Alexandre não tinha um poeta com as mesmas características para fazer o mesmo e expressou a sua inveja de Aquiles. E, portanto, que Dom Sebastião se veja como Alexandre, mas que não tenha inveja de Aquiles, porque os seus feitos serão cantados na obra que ele acaba de acabar. É assim que termina os Lusíadas. A última palavra dos Lusíadas é inveja. É uma palavra tremenda, num verso que diz: sem a dita daqueles ter inveja. Não teria o rei de Portugal essa inveja, porque Camões teria o engenho para cantar os feitos dos portugueses. Bom, eu só quero uma nota final sobre a dimensão que este poema adquiriu de imediato, não só em Portugal. Foi publicado em 1472, até ao fim do século houve mais uma série de edições. Filipe II, portanto, que chegou ao poder em 1580, foi o ano em que morreu o próprio Camões, e fez várias edições dos Lusíadas. Foi naturalmente traduzido para espanhol de imediato, para francês e para inglês. Eu julgo que a tradução inglesa é já no século XVII, mas no princípio do século XVII. Até é uma tradução muito má, que veio a prejudicar outras traduções futuras que se basearam no inglês. Mas a tradução francesa não era má, e com base, sobretudo, na tradução francesa, os Lusíadas foram traduzidos em todas as línguas da Europa, diria eu. Até em russo, na altura, a partir da edição francesa. Foram traduzidos em holandês, em alemão, em inglês, outra vez, em romeno, em russo. Pushkin, o poeta do princípio do século XIX, 18, 19, manuseava e refere-se aos Lusíadas. E isto é, se não houvesse outra razão, suficiente para entendermos a dimensão de um poeta como Camões no contexto do modernismo. Naquele modernismo que é um dos sinais, é um dos fatores, digo eu, estruturantes de uma Europa. Os historiadores medievalistas definem a Europa como criando
características próprias que, de algum modo, são comuns a vários povos dessa mesma Europa a partir da Idade Média, nomeadamente na forma de dividir o campo, tratar o campo, etc, etc, etc. Culturalmente, o modernismo, o Renascimento, que, começando a Itália, cresceu por toda a Europa, chegou a Portugal. E para chegar a Portugal, reparem que esta situação de estar na ponta da Europa, se em alguns aspectos é uma ponta virada para o Atlântico, noutros aspectos é a parte mais afastada da Europa Central. Mas chegou. E chegou não só pela voz de Camões, como por outras, muitas outras. Todos aqueles fidalgos da elite intelectual que eu falei há pouco, foram todos produtores de uma poesia nova. Jerónimo de Corte Real tem os sucessos do Segundo Cerco de Dio, que é um poema fantástico, que ainda por cima iluminou com pinturas, que é extraordinário. Extraordinário. E isso, e Camões, culturalmente, pode colocar-se ao nível de qualquer dos grandes padrões da cultura moderna europeia, Cervantes, Shakespeare, Boccaccio, Petrarca, Dante, Ronsard, Molière, Maquiavel, é também um homem do modernismo, e tantos outros. Evidentemente que esta característica da Europa é mesmo a Europa. Não tenho tempo para especular sobre este assunto. O Sr. Almirante tem mais 10 minutos, tem que se despachar. Não vou... Era interessante, podia, enfim... Não vale a pena, pronto. É apenas referir este padrão, ou este padrão cultural, exatamente, como definidor de uma Europa, junto com todos os outros, que têm a ver com a vida comum, etc., com essa vida da agricultura, do processo agrícola, da própria divisão dos terrenos, da organização política, desta nova forma de governo que é dada por modernismo e que nós temos como grande paradigma da estrutura dos governos Maquiavel. E não pensem que ele escreveu apenas O Príncipe, porque o padrão vem de outras obras suas, e não só de obras suas, e que efetivamente caracteriza esta Europa. Caracteriza de algum modo o mundo ocidental, embora a América se tenha separado culturalmente desta Europa por outras características. Uma delas está estudada pelos próprios americanos. A Europa é uma sociedade com limites definidos. O limite oriental da Europa não é fácil de definir. Até onde vai culturalmente não é fácil. Dentro da Rússia irá pelo menos até São Petersburgo. Porque em São Petersburgo se concentrou também uma elite cultural que entre o século XVIII e XIX... São Petersburgo nasce no século XVIII, pela mão de Pedro o Grande, não é? Por isso se chama São Petersburgo. Mas talvez que haja uma parte da Rússia que esteja afastada desta ideia. Mas com limites definidos, quer dizer, todos os poderes europeus têm as suas fronteiras e cada príncipe sabe até onde vai o seu poder. A América foi um país que cresceu de leste para oeste. E cada fronteira era um novo ponto de partida para outra América, e outra, e outra, e outra. Isto está explicado pelo historiador. Está explicado desta forma por um historiador americano chamado Turner, ainda no século XIX. E cada nova América que começa a ser construída a partir da anterior fronteira é mesmo uma nova América. Compreendem? Onde, digamos, aquilo que é a herança efetivamente europeia só estava na costa leste. Tudo o resto é construído pouco a pouco, com limites que não estão definidos, que crescem, que avançam, que são apenas pontos de partida para mais e mais e mais e mais América, cada vez mais afastada da sua origem. Portanto, é por isso que há algumas diferenças entre uma situação e outra, nesse aspecto. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito mais poderia dizer, mas vou ficar por aqui. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Oh, pai, eu ia lá abaixo, desculpa. Ia descer. Muito obrigado. Obrigado, pá. Muito obrigado. Não é para agradecer. É. Faz-me licença aqui. Ai, com certeza, pá. Com certeza. Isto tem que se desligar agora aqui, não é? Eu meti dentro do bolso. Sr. Almirante, Vice-Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Almirante Comandante da Escola Naval, Srs. Almirantes, Sr. Comandante Semedo de Matos, Srs. Oficiais, Srs. Cadetes, ilustres convidados, muito boa tarde a todos. É um grato prazer estar aqui hoje, neste momento, mas mais do que um prazer, é um dever. É um dever do Comandante da Marinha estar em momentos que são importantes para a nossa Armada, para a nossa Marinha. E este é um momento importante porque, e permita-me o Sr. Comandante da Escola Naval discordar ligeiramente daquilo que disse, isto não é um momento de tristeza. Isto é um momento, sim, de alguma melancolia, mas é, sobretudo, e desde logo, um momento de saudade. E nós só evocamos a saudade quando algo valeu a pena. E, portanto, não é um momento triste, é um momento de saudade, porque estamos a celebrar a jubilação de um camarada nosso, que teve uma vida dedicada à Marinha, e sobre a qual vale a pena refletir. É também um momento de um ritual que é muito nosso, de passagem do quarto. E a passagem do quarto tem sempre a melancolia, a recordação, mas também tem um rito muito importante de associação, que é de continuidade. Nós passamos o quarto porque continuamos a missão. E às vezes, por certo, com legados mais difíceis de continuar uns que outros, mas até isso é um incentivo para quem recebe o quarto. E é, por último, um momento de vitalidade da nossa organização. O ato da rendição do quarto vai permitir que o legado do Sr. Comandante se perpetue com outro cunho muito pessoal de quem o rende, com o seu toque, que terá a oportunidade de o dar com os seus traços de personalidade. Mas, portanto, hoje o SEMA está aqui porque este é um momento importante e nos dias que correm em que andamos assoberbados com o que é urgente, é muito importante assinalar aquilo, e passa a redundância, aquilo que é importante. E, sobretudo, porque é que é importante? E, Sr. Comandante, caro camarada, se me permites, é importante para os senhores cadetes. Porque aquilo que nós, de facto, celebramos aqui hoje, acho que se pode subsumir a uma palavra. O que nós celebramos aqui hoje é compromisso. E, independentemente de uma carreira em que o Sr. Comandante Semedo de Matos optou por servir como fuzileiro, e sendo que fuzileiro começa primeiro por ser marinheiro, que teve o seu período de atividade operacional, mas que depois optou por uma via académica,
em todo este percurso desde 1977, há uma palavra que caracteriza sempre e permanentemente este percurso, é compromisso. Compromisso para com a nossa Marinha. E isto é talvez o melhor exemplo que os senhores cadetes poderão retirar. Independentemente da verve desta exposição magnífica, que eu muito agradeço, do conhecimento, mas é sobretudo o exemplo de compromisso. Alguém que dedica a sua vida a uma casa que também fez por lhe retribuir. Desta forma, deve ser assinalado. Nós temos aqui nesta plateia diferentes graus de maturidade e de maturação e de experiência de vida. Começando lá da ré mais para avante, obviamente que alguns de vós, os mais novos, hoje apreciam esta última lição de uma forma, daqui a uns anos, terão a maturidade pessoal e profissional para apreciar de outra forma. Eu diria que nós, os privilegiados que estamos aqui nas primeiras filas, chegamos num momento em que apreciamos, talvez com o grau mais próximo daquilo que nos é dado da perfeição da apresentação, de estar preparados para apreciar aquilo que aqui nos foi dito. Mas eu exorto-vos a daqui a uns anos a refletirem sobre isto e sobre este momento que vos foi dado a apreciar nos idos de março de 2025. Pensem, reflitam e venham a desfrutar. A nossa Marinha dá-nos umas oportunidades muito curiosas. Eu hoje tive um dia, posso-vos dizer, pleno. Comecei de manhã a ver jovens oficiais e alguns oficiais superiores não tão jovens a fazer uma apresentação sobre inteligência artificial. E venho aqui, não irei acabar o dia, porque o dia acabará mais tarde, venho aqui receber uma lição destas que preenche a alma. Comecei na vertente técnica para a qual nós somos formados nas ciências e depois vim aqui às humanidades. E é isto que a Marinha nos dá. Às vezes demora um pouco e lá está as maturidades ou a evolução da maturidade nem sempre nos permite perceber ou saborear os momentos na altura com os quais somos confrontados, mas a Marinha é esta riqueza. É a riqueza de ter alguém que começou como fuzileiro, que a dada altura, por circunstâncias e vicissitudes da vida, teve que optar por outras singraduras, mas manteve-as sempre, a sua derrota foi sempre num compromisso permanente para com a Marinha, que o recebeu, que o formou, ao qual o Sr. Comandante também deu todo o seu saber e empenho. E é por isso, Sr. Comandante, que eu, como Chefe de Estado-Maior da Armada, lhe agradeço esta lição, que não será a última, será a primeira para muitos, porque isso é que vai permitir a passagem do quarto e a transmissão intemporal dos legados que ilustres marinheiros, dos quais o Sr. Comandante faz parte, têm permitido construir esta casa centenária de saberes, de conhecimento e de gente diversa, mas com uma profunda e uma grande riqueza. Sr. Comandante Semedo Matos, meu caro camarada, muito obrigado pelo serviço à nossa Armada. Não haveria melhor lugar do que a Casa-Mãe para o Chefe de Estado-Maior da Armada fazer este agradecimento. E eu pedi a todos os presentes que se juntassem em mais uma ovação que é mais do que merecida ao Sr. Comandante Semedo Matos pelo exemplo de compromisso com que nos deixou neste seu último quarto. Matos, muito obrigado.